Imaginem a zona, não tem outra palavra, não sei isso, zona. A zona que deve estar rolando no meio da família Bolsonaro. Estão atirando em qualquer coisa que se mexa. Aquele homem soluçando, se borrando todo dentro de casa, preso, sem conseguir ler um livro, ele não consegue uma conversa, ele não consegue viver na sua própria solidão, junto com aquela mulher enlouquecida que não aguenta conviver com ele, e os filhos e o entra e sai. Vejam! Lula, quando esteve preso por quase 2 anos, num cárcere na Polícia Federal, soube preencher seu tempo. Ele não estava em prisão domiciliar, ele estava sozinho, trancado na Polícia Federal. Leu livros, viu vídeos, conversou com pessoas, cresceu intelectualmente, soube preencher a solidão da prisão, soube purgar, curtir, crescer, aprender com aquele momento da vida dele. Bolsonaro é raso. Bolsonaro é superficial. Bolsonaro é uma pessoa, um sociopata que não tem contato interior. Alguém sabe que Bolsonaro lê algum livro? Assiste algum filme? Tem uma conversa intelectual com alguém profunda? Consegue fazer uma introspecção? Nada. Imagina o desespero que está sendo para Bolsonaro ficar em prisão domiciliar, tendo que aguentar a cara da Michelle e tendo que conversar com políticos mais rasos ainda que ele e tentando compreender as orientações ideológicas de Silas Malafaia, que é o seu grande tutor intelectual. Um camarada que tem Silas Malafaia como tutor intelectual não pode ir além das pernas, deve passar um horror com a prisão domiciliar. Imagina o pavor que lhe vem à mente de imaginar-se numa outra prisão que não seja na sua casa. É por isso que ele disse, se eu for para a prisão, eu vou morrer. Vai, porque ele não vai saber o que fazer com a solidão dele, com o contato interior dele. Ele é raso, profundamente raso. E a família toda é assim. 4 filhos criados sem o próprio nome, 01, 02, 03, 04, como se fossem objetos. Uma outra chamada de fraquejada. Uma mulher que já teve outros casamentos, um marido que já teve outros casamentos, uma mulher que é chamada de corrimão do Senado. Ou seja, é um nada. É um castelo de cartas se esfumando diante da ameaça iminente do julgamento que começa nesta terça-feira próxima e que vai redundar na condenação deste monstro que é Jair Messias Bolsonaro, esse monstro que o baixo clero do Congresso brasileiro pariu. É terrível. Imagine o clima dentro daquela casa, no meio daquela família. É uma coisa que deve estar todo mundo enlouquecido. Para todo lado. E agora, a questão do Bolsonaro não é mais se ele vai para a cadeia, é tentar salvar o máximo possível a dosimetria, ou seja, evitar que pegue 43 anos de cadeia, por exemplo, fica por 30, vamos deixar por 20, é negociar o número de anos da cadeia. Ou seja, a espada de Damocles já caiu sobre a cabeça dele. E os filhotes, então, ficam mais desesperados ainda. Porque tentam fazer os salvados de incêndio. Sabe quando a loja entra em liquidação? Salvados de incêndio. Tentando ainda garantir aquele cacife eleitoral que o pai tem ainda, e que vai perdendo dia a dia. Tentando garantir que o pai dê a última palavra sobre a corrida eleitoral de 2026. Até porque, sobretudo, o Carlos e o Eduardo, e o Flávio também, precisam, e o Jairzinho também, aquele que tem cara de lhama, precisam do aval do pai, desse cacife eleitoral do pai, desse controle eleitoral do pai, para eles poderem galgar seus postos nas tetas do Estado brasileiro. Serem candidatos a deputado federal, a estadual, a senador, ganhar mais e mais dinheiro às custas do erário público, dizendo que estão servindo ao país enquanto traem a nação brasileira e só pensam numa coisa, na própria família e em si mesmos, cada um deles. A gente conhece isso de sobejo. Não sobra para ninguém. E nesse desespero, com a morte política iminente de Bolsonaro, que está agonizando, alguns órgãos da própria imprensa corporativa já decidiram que acabou o bolsonarismo, que o bolsonarismo está sendo enterrado.
E eles tentam desesperadamente garantir que não, que o pai ainda é candidato em 2026. Mas diante dessa morte iminente, agonizante, para alguns já mortos, os abutres começam a chafurdar na carniça. Romeu Zema, Caiado, Ratinho, Tarcísio de Freitas e até o Eduardinho lá do Rio Grande do Sul. Mas sobretudo esses quatro, Romeu Zema, Caiado, Tarcísio e Ratinho. São os quatro cavaleiros do Apocalipse. Mas que Apocalipse? O Apocalipse do bolsonarismo. Eles anunciam o fim de Bolsonaro. Anunciam o fim da família Bolsonaro. Cada um disputando o espólio, cada um querendo sair candidato a presidente. Lá na frente eles vão se juntar todos e ter uma candidatura única. Mas esta ameaça de romper a liderança de Bolsonaro, já decretar a morte antecipada de política de Jair Bolsonaro, faz os filhotes, sobretudo Eduardo e Carlos Bolsonaro, enlouquecerem, subir pelas paredes e ofender, xingar, acusar os quatro cavaleiros do Apocalipse de traidores, de que querem o espólio do pai, que não valem nada. A gente acusa o outro daquilo que nós mesmos não aceitamos em nós. Eduardo Bolsonaro acusar esses quatro de traidores. O traidor da pátria mais contumaz neste momento, além de Silvério dos Reis, chama-se Eduardo Bolsonaro, secundado por Carlos Bolsonaro, pelos Bolsonaros como um todo e pelo grande abutre que é o papai Bolsonaro. Os dois não param desesperados de bater nos quatro cavaleiros do Apocalipse de Bolsonaro. Não é o nosso Apocalipse, é o Apocalipse do Bolsonaro. Batem, ofendem, xingam, dizem que não, que o pai deles é que manda, que o papai deles é que vai dizer quem é o candidato, se não puder ser ele mesmo. Porque o Eduardo Bolsonaro está fora de qualquer pleito. Se ele tinha alguma pretensão de ser candidato a presidente indicado ou a vice pelo Bolsonaro, dançou, acabou a carreira política no Brasil de Eduardo Bolsonaro. Que se ele voltar para o Brasil vai ser preso, provavelmente, vai perder direitos políticos. Não vai dar nem para sair para deputado federal ano que vem. O Carlos Bolsonaro não sabe para onde vai. Não sabe se entra pelo Paraná adentro como candidato a senador, se vai para federal, tá pirado, cabeça de moringa, não sabe o que ele faz. O Jairzinho, aquele de Camboriú, que mal consegue, herdou toda a dislexia do pai, mal consegue articular palavras, e quando articula é com erros que os cidadãos, erros de português que os cidadãos ficam terrivelmente apavorados. Todos estão querendo pegar a mamata de 2026 do ano que vem. E os quatro cavaleiros do Apocalipse anunciando o fim do bolsonarismo. Então, neste momento, a gente está vendo o circo pegar fogo, porrada para todo lado. Vocês imaginam o que não está rolando nos bastidores. E ainda veio o Valdemar Costa Neto dizer que Bolsonaro é o novo Che Guevara, que é um mártir, que dá 30, 40 anos, daqui a 30, 40 anos, os jovens vão estar usando camisetas louvando o Bolsonaro, ou seja, daqui a 30, 40 anos, na cabeça dele, Bolsonaro está morto. Ele já está matando o Bolsonaro também. Vocês imaginam a zona que está rolando. A Micheque dentro de casa dizendo, eu não quero ser senadora para Brasília, eu quero ser candidata a presidente, eu posso, eu vou andar, eu vou ver. Não vai porra nenhuma, fica quieto, onde está porrada? E os filhos dizendo, essa mulher nunca funcionou, meu pai falou pro senhor que essa mulher é uma... Imagina a loucura que deve estar rolando em casa. Imaginem o clima e as especulações políticas e as conversações, e vai para cadeia, não vai para cadeia, fulano mandou dizer isso, Beltrano disse aquilo. Puta que pariu, perdoe o palavrão. Eu queria ser uma mosquinha para ver essa família se digladiando, se batendo, xingando Deus e o mundo, disputando cada pedaço dessa carniça. Que triste fim. Não de Policarpo Quaresma, mas de Jair, o Bolsonaro. Esse nome dessa família vai ficar sempre para vergonha do Brasil. Mesmo que se reelejam, elejam, que tenham um cacife eleitoral, mas é um nome vergonhoso para o Brasil inteiro. E mais vergonhoso fica quando vê os filhos disputando desesperadamente o espaço político, xingando, ofendendo os próprios aliados, que são terríveis aliados, que também não valem um tostão de, como se diz,
um tostão de mel coado, como diziam antigamente os nossos ancestrais. Não vale um tostão de mel coado. Caiado, Tarcísio, Zema. Zema, então, é ridículo, patético. Ratinho. O Brasil dos ratos vai eleger um ratinho para presidente? Está dando alegria, está dando engraçado, está dando prazer ver essa turma toda se engalfinhando. E eles ainda vão dar um espetáculo pior aí. E acusaram o Nicolas Ferreira. Eles estão atirando para qualquer lado, desesperados, tentando salvar o espólio familiar. É a falência da família Bolsonaro. Ainda tem muita força, como diria Dimitri Salles ou outros companheiros. Ele ainda tem cacife eleitoral, mas cada vez mais vai se esfumando. E depois de decretada a prisão de Bolsonaro, aí então é que não vira nem um tostão de mel coado. E a gente vai vendo isso com muita alegria, porque a verdade vai prevalecendo. Porque a verdade é filha do tempo e não da autoridade. E a democracia e as instituições brasileiras vão se fortalecendo. Vamos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.